Tudo bem? Meu nome é Jorge Muniz e deixo aqui a minha alegria de estar discutindo a parte de organização industrial, que foi uma matéria que eu tive na faculdade e norteou a minha carreira, né? Lembro dos professores como José Celso, José Contador, José Luiz Contador, o Tuquinha, né? Então vamos começar a nossa aula aqui. Bom, eu dividi alguns tópicos basicamente para nortear uma determinada estrutura de conteúdo. Então nós vamos falar da importância teórica, dos modelos de produção, vamos falar um pouquinho de áreas de conhecimento para entender o panorama geral da disciplina e terminamos com uma parte mais nova, recente, de complexidade. Vamos pensar um pouco no que é importante para fazer um carro, por meio de um pequeno vídeo. Com linhas de montagem específicas, a empresa fornece quadros de chassis rebitados, parafusados e soldados para caminhões, ônibus e picapes. A Maxim Structural Components é uma das maiores fabricantes de longarinas do mundo, contando com prensas de até 5.200 toneladas e mesas de grande porte. Então, ao ver o vídeo, a produção de peças de automóveis, a gente viu pessoas, vimos máquinas, vimos materiais. Será que para fazer isso é muito diferente do que fazer uma camiseta, um suco, organizar um churrasco? Também não tem materiais, que é a carne, não tem equipamentos. Então, basicamente, a gente podia organizar a parte de organização industrial, que também é conhecida como organização da produção, engenharia de produção, é tratado na engenharia de produção, por meio dessa ilustração. Nós temos aqui uma parte física, temos ali uma parte mais soft engineering, né, que é a parte de energia, gás, energia elétrica, hidráulica, informação muito fundamental. Mas tudo isso não faz sentido se não tem as pessoas articulando esses diversos elementos. Para a busca de quê? De bens e serviços que vocês viram lá nas aulas anteriores do curso, né? Logo no início. Muito bom. Nós também estamos no momento, a parte de organização industrial, engenharia de produção, numa mudança muito forte. Ela se tornou uma área importante que tem até um curso de engenharia como que vocês estão vivendo aqui, né? Então, se no passado as diversas áreas tinha teoria e prática, agora tem um outro elemento, que em alguns contextos funciona algo e não quer dizer que vai funcionar em todos. Então, depende do contexto, determinados elementos da organização industrial funcionam e depende outro não. Situações de guerra, talvez não dê para ser tão democrático. Num país como o nosso, em momentos políticos, eleição, precisa discutir, não pode ser ditatorial, né? Bom, nesse sentido, a educação em engenharia como gestão, ela deve ocupar espaço essencial em todos os cursos, né? Nesse ponto de vista, é muito relevante a gente estar discutindo teoria, mas o lado bom da teoria, o que é o lado bom da teoria? O lado bom da teoria é que ela é um conjunto coerente de suposições elaboradas para explicar a relação entre um ou mais fatos, baseado em fatos observáveis, né? E prover uma base sólida que a gente pode prever eventos futuros. Então eu sei que se eu soltar esse aparelhinho aqui, ele vai cair. Tem uma lei que explica isso, uma teoria, a teoria da gravidade. Muito bom. Nós vamos ver em aulas seguintes a parte do pensamento enxuto. E um clássico é o livro do Taishi Ono, que trabalhou na Toyota. Ele deixa no prefácio do livro uma mensagem importante da importância da teoria, uma mensagem relevante. Utilizando o nosso conhecimento atual, nós podemos pelo menos produzir a forma de um automóvel. Mas o progresso futuro depende de pesquisa acadêmica. Então a universidade tem um papel fundamental nessa produção do pensamento novo. Por que a gente estuda teorias, e na organização industrial em especial? Porque elas guiam as decisões. Ao estudar o porquê que uma coisa deu certo, a gente vai entender para poder repetir, ou algo que deu errado, entender para não repetir esses erros. Formar a visão da organização. Eu posso estar numa empresa hoje que produz automóveis, aviões. Ter um panorama teórico me permite transitar por ambientes diferentes. Conscientiza do ambiente empresarial, é fonte de novas ideias. Eu estou lendo, estou aprendendo. Nós vamos falar um pouquinho de boas fontes de leitura daqui a pouco.
Entender os seus colegas. A linguagem tem que ser universal e a teoria ela é universal. Não tem nada mais prático do que uma boa teoria. Aqui eu fiz questão de colocar esse slide para vocês, que são fontes públicas, gratuitas, de boas referências. Então nós temos aí a revista Production, que é uma revista que produz uma literatura em inglês, mas que recebe aí as produções, as pesquisas dos principais professores ao redor do país e ao redor do mundo, né? Nós temos a produção online, muito rica em estudos de caso. Nós temos aqui o Brazilian Journal, também em inglês, com vários estudos de caso. Ali no canto superior, a pesquisa operacional, para quem gosta de modelagem matemática, professores, colegas meus vieram aqui dar aula sobre isso, né? Parte de pesquisa operacional. E gestão da produção também, que é uma revista relevante aí no nosso cenário. Revistas mais amplas, Production e gestão da produção. Vamos falar agora rapidamente sobre os modelos de produção, porque se a gente entender isso, a gente vai entender a adequação nos diversos setores. Vamos ver isso do ponto de vista histórico e fazendo uma referência à indústria automotiva, que produz desde parafuso até um carro, caminhões, né? Então, várias tecnologias, uma cadeia forte. Tudo começou com a visão do artesão, fazia tudo, né? Negociava com o cliente, comprava o material, treinava os funcionários. Mas o artesão, às vezes, a gente tem uma ideia de uma pessoa que faz móvel, que faz umas bijuterias na praia. O artesão era uma figura muito relevante. Ele produzia um produto, mas também os equipamentos para esse produto. Imagina a sofisticação para fazer os dispositivos, para fazer uma roda, garantir os diâmetros. Essas rodas serviam às carroças. Os bons artesãos serviam à realeza, aos reis. Vendiam o produto mais caro, viviam na corte. E aí alguém pensou em colocar um motorzinho e fazer o carro aí, que hoje São Paulo em especial é uma loucura, né? Aí, nessa ideia, 2008, criou a Ford Motor Company, o Henry Ford. Eu trouxe esse vídeo, o primeiro quadriciclo que ele fez na Tem um muro aqui, uma parede, porque ao construir dentro do celeiro, né, ele não tinha como tirar o carro pronto. Ele trouxe as partes, mas o carro todo ficou maior. Nessa direção, ele quebrou a parede. É um caso muito pitoresco aí do mundo automotivo. Com a Ford Motor Company, a relação capital e trabalho pegou muita força. Então, a gente vê movimentos como, por exemplo, a entrada dos afro-americanos, a entrada da mulher no mercado de trabalho, no ponto de vista industrial, né? Então, ter uma indústria de produção em massa, ela mudou a sociedade. Nós temos ali mais no canto a figura do sindicato, para tentar um equilíbrio, um interlocutor com o patrão. Então, isso foi possível na hora que precisou mais gente e produzir mais, né? Então, tem um papel muito relevante socialmente falando também. Tem um outro modelo que às vezes passa desapercebido, que é o modelo da Volvo. Quer dizer, não é uma produção onde cada um faz um pedacinho. O operador, um grupo de operadores fazia o carro todo. Nessa hora, o trabalho em equipe ficou importante e isso entrou para a literatura, entrou para a teoria. Um pouco depois, já estamos falando aí, sempre tem uma marcação dos anos aqui no meu gráfico, né? Nos anos 80, a automação, os robôs entraram com força. E eles entraram o que seria chamado de até terceira geração ali. Só que depois de um tempo se identificou que os robôs, as automações eram boas em determinados momentos e em outros não. A automação ela é muito boa quando o sistema ele é muito congelado. Sistemas mais flexíveis exigem muito recurso financeiro. E nessa direção, os robôs ficaram em situações do tipo lugares de pintura, soldagem, lugares que hostis ao ser humano. Mais recentemente, já estamos falando basicamente nos últimos 10 anos, começou a pegar força a indústria 4.0, que a gente vai deixar no material para vocês darem uma estudada. Inclusive, aqui a gente adianta um pequeno trecho, mas tem um material específico para vocês, espero que vocês gostem. Primeiro passo, customizar o produto. Podendo enviar os dados através de smartphones, tablets, computadores ou painéis como este, usado na célula. Conceito IoT, Internet das Coisas. Concluído, será emitido um QR Code para o cliente usar para retirar seu produto customizado. Segundo passo,
Os dados serão transmitidos para o sistema através de uma plataforma externa. Conceito usado: Cloud, dados na nuvem e iOS, Internet dos Serviços. Terceiro passo. O robô Kuka recebe o sinal via CLP da Leder para iniciar o processo pegando um blank no estoque, de acordo com o que foi customizado, e o posiciona em frente ao gravador de RFID para que o mesmo grave na peça todos os dados de fabricação relacionados à customização. Portanto, a própria peça comandará o processo, aplicando conceitos de Smart Product, Smart Factory. Quarto passo. Os dados serão recebidos pela plataforma de software EdCAM da empresa Vero Software, programado pela SKA, e este então enviará os dados do programa a ser utilizado na máquina de usinagem home, utilizando sistemas cyberfísicos, CPS. Quinto passo. Antes de iniciar a usinagem, o programa já prevê a utilização de um apalpador de medição Hexagon MH para fazer o setup da peça e informar o comando. Em seguida, começa a usinagem. Sexto passo. Um sensor de posição fotoelétrico identifica a presença da peça, porém sem identificar qual peça exatamente está no magazine. Conceito: descentralização da produção, flexibilidade. Sétimo passo. Um próximo robô já recebe o sinal, pega a peça e a coloca no leitor de RFID para identificar a customização original e dar sequência na medição da peça. No exemplo, temos dois modelos, prismático ou curvas. Oitavo passo. Identificando a customização, o mesmo robô posicionará a peça na máquina correta e automaticamente já irá identificar o programa de medição a ser executado. Conceitos usados: Smart Product, M2M, RFID, Supervisor Hexagon. Nono passo. Todos os resultados das medições, sejam realizados nas máquinas de medição por coordenadas ou no apalpador da máquina de usinagem, são enviados para a plataforma de software estatístico QEDAS, controlando a eficiência e gestão da produção. Finalmente, o usuário coloca o QR Code no leitor, o qual identificará a sua peça, e por fim gravará na máquina laser mais algumas informações programadas inicialmente pelo usuário para uma futura rastreabilidade e então recebimento do produto 100% customizado. Foram utilizados ainda sistemas automáticos de segurança com sensores inteligentes plug and play, tais como barreiras óticas da empresa Pepper Fuchs com protocolo ASI. Todo o trabalho de integração foi realizado pela Autêntica Engenharia com a parceria de todas as empresas envolvidas no projeto. Acreditamos que esse é o futuro da indústria mundial. A inovação é a ferramenta mais forte para o sucesso de uma organização. Com isso, nós finalizamos essa evolução histórica com o sistema Toyota de produção. Um sistema que tem sido estudado por todas as montadoras no sentido de adaptação dos seus princípios à sua realidade, porque ele se preocupa com redução de desperdício, melhoria contínua, então isso impacta em reduzir os custos e, com isso, garantir preços melhores, né? Então tem aí a Toyota muito forte. E em determinado momento histórico, ali está em vermelho, qual que é a diferença? É que os Estados Unidos começaram a chamar de Lean Manufacturing. Então, só por conta disso que a gente mudou um pouco o nome ali. Bom, aqui, esse slide, ele traz para a gente uma lembrança de que a Toyota, ela foi para os Estados Unidos diante de uma crise do petróleo, né? O carro foi muito bem aceito. A primeira fábrica foi a NUMMI, New United Manufacturing Motor Industry. Então, está aí lembrando. E aqui tem um conhecido de vocês. Essa fábrica trabalhou bastante tempo, fechou um pequeno tempo e reabriu com a Tesla os carros que são híbridos. E aqui tem um conhecido de vocês, aqui, ó, o Schwarzenegger, na época que ele era governador do estado da Califórnia, né? Bom, áreas de conhecimento. A engenharia industrial, a organização industrial, que é regida pela ABEPRO,
ela consiste em 10 grandes áreas. Uma de engenharia de operações e processo de fabricação, como fazer, a parte gerencial. Logística, como chegar às peças certas, na hora certa, a quantidade certa. Parte de modelagem matemática, nós temos aí a parte de pesquisa operacional. Qualidade, preocupado com a satisfação do cliente. Gestão de produto, desenvolver produtos novos, o que eu posso fazer, que técnicas, que teorias ajudam aqui. Organização, a parte de engenharia organizacional, que ela enfoca basicamente no quê? A parte de recursos humanos, gestão do conhecimento, que é uma área que eu milito em pesquisa. A parte financeira, né? Pensar numa boa ideia, mas que não seja viável economicamente, ruim. Várias técnicas hoje discutidas, opções reais, estão aqui na parte econômica. A parte de engenharia do trabalho, a parte de segurança, a parte de legislação, ergonomia, sustentabilidade muito forte, parte ambiental, responsabilidade social, compliance, está aqui dentro, estudado na sustentabilidade. E a preservação da espécie, que é preparar as novas gerações, ou seja, a parte de educação e engenharia de produção e a engenharia industrial, uma comunicação íntima com ela. Visto as 10 grandes áreas, essas são as 3 principais entidades, talvez eu tenha sido injusto de não colocar a parte de ergonomia aqui, mas é a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, que grande parte desse material está baseado nesses princípios de mais de 30 anos, né? A Sobrapo, Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, e a recém-criada Ampepro, que pegou uma bandeira mais da pós-graduação. Teve um desvinculamento da ABEPRO, que eu espero que com o tempo tenha um alinhamento maior. A comunidade carece disso, né? Uma entidade com mais de 30 anos, mas aqui está fazendo um trabalho muito sério, precisava dessa agenda da pós-graduação de qualquer jeito. Vamos falar agora os últimos pontos relacionados à complexidade. Em complexidade, talvez a forma de a gente associar esse conceito esteja relacionado com a grande mudança que teve no país nos últimos anos. Então, nós temos aí uma reestruturação interna da produção, tinham vários níveis hierárquicos, hoje tem menos gente produzindo mais do que se produzia anos atrás. A tecnologia ajudou bastante isso. Nós temos novas relações de fornecimento, tem gente que está instalado dentro da fábrica do cliente e fornece quase que imediatamente. Os consórcios modulares, a gente tem aí os condomínios industriais, como a Ford em Camaçari, Gravataí com a GM, a nova fábrica da Jeep em Goiânia, em Pernambuco. Atividade de projeto e produto, nossa, produto era pensado fora do país. Hoje a gente tem um corpo de engenharia que também pensa aqui. Veja o EcoSport, é um carro que foi desenvolvido totalmente com mão de obra brasileira, até foi feito esse projeto, etapa de projeto nos Estados Unidos, mas é um carro que foi um sucesso aqui durante muito tempo e é vendido nos Estados Unidos, foi desenvolvido por brasileiros. O caso da Embraer também, a gente podia citar, né? E esse slide, próximos slides, eles têm uma característica de mostrar tendência, mudanças radicais que ainda não estão sendo vistas nos livros. Então, fiz questão de trazer um slide de 1979, um material clássico de desenvolvimento de produto. Qual é esse material? Ele fala que existem situações que têm alta variedade e baixo volume. Uma impressora para um jornal, por exemplo. E fazer alto volume e baixa variedade. Sorvete creme. É sempre a mesma coisa, grandes volumes. Eu não penso nas empresas que produzem sorvetes fazendo pouquinho, né? Faz muito. E aí tem um gradiente. E observe aqui, nenhuma companhia. Isso mudou radicalmente. E os livros brasileiros ainda não refletem isso, por isso que a gente trouxe para a aula. Esse debate que eu coloquei agora há pouco, ele reflete nos layouts, né? Vai fazer um prédio, baixo volume, alta variedade. Meu prédio é diferente do seu. Todo mundo vai para o mesmo ponto, fazer um transatlântico e aqui o fluxo contínuo do sorvete. A fábrica de Resende, que produz o consórcio modular, que produz os caminhões, cada caminhão é diferente e num volume que é quase igual ao de automóvel. E aí trouxe um novo cenário para a gente. Qual é esse novo cenário? Computadores como a Dell, o Lego, que você muda as peças, parece que o produto é diferente, módulos, né? Impactou em criar um conceito de customização em massa.
Então, diferente do que se via no passado, existe sim companhias que estão para cima ou para baixo. Para cima, os clientes querem produtos diferentes com preços bons, competitivos, de produção em massa. Por isso que tem crescido isso, essa tendência. E a célula de manufatura, que dá muita flexibilidade para baixo volume, baixa variedade ou relativas altas, né? Mas se conservou a diagonal de qualquer forma. Isso é novo, já se vê nos livros americanos, mas não reflete a literatura que a gente tem, boa literatura aqui no Brasil ainda, mas precisa incorporar essa atualização. Então, a organização industrial, ela está na terra, está no ar, está no mar, está nas ferrovias. Então, é uma área pujante, uma área que não é só indústria, por isso que eu fiz questão de falar toda hora na parte de produção, mas está aqui um elenco, um panorama geral para nortear as próximas aulas. Então, fica um abraço e bons estudos aí para vocês, tá bom?